Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar da importância do projeto de iluminação. Essa é uma aula mais de introdução, porque um projeto de iluminação é muito mais complexo. Vamos então fazer essa breve introdução e tenho certeza que você vai gostar de conhecer aí um pouquinho do que está relacionado com a questão do projetar, né, do pensar a iluminação. Essa é uma aula que eu vou trazer alguns conceitos, né, algumas teorias que vale a pena a gente refletir. A Miriam Gurgel, que reforça em uma das suas obras a seguinte ideia: tenha em mente que os projetos sempre terão dois tipos de percepções: uma diurna, onde quase tudo pode ser visto sob a luz natural, e uma noturna, onde os ambientes se transformam cada vez que uma lâmpada é acesa. E é aqui, nessa visão noturna, que é onde nosso projeto de iluminação ganha destaque, que a gente consegue, na verdade, mostrar os benefícios que estão por trás de um projeto de iluminação. Então, o que é projeto de iluminação? Antes da gente chegar numa representação gráfica, onde está tudo bem definido, os pontos, as marcações, os acendimentos, é interessante a gente ter muito claro que o projeto de iluminação é mais um projeto dentro de um grande projeto, tá? E se ele é mais um projeto, ele precisa o que? Antes de mais nada, ele precisa então estar em harmonia com os demais projetos. Sendo assim, precisa ter compatibilidade com todo o programa de necessidade. Se a gente for olhar, na verdade, a definição de projeto propriamente, lá no PMBOK, que é um conjunto de conhecimento em gerenciamento de projetos, o Guia de Gestão de Projetos, a gente vai ter esta definição aqui de projeto, que é um conjunto de atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-definidos num certo prazo, com certo custo e qualidade através da mobilização de recursos técnicos, materiais e humanos. Quando a gente analisa, na verdade, o que seria a atividade dentro da nossa perspectiva, tá? Seria propriamente o projeto de iluminação. Esse conjunto de atividades, na verdade, muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente faz porque meio que já está automático, mas está relacionado muito a essa questão do que a gente traz de bagagem, né, dos conceitos, né, dos estudos que a gente faz de iluminação, as primeiras conversas com o cliente, a visita à obra, para que a gente possa começar a soltar o conceito do projeto de iluminação, né? E posteriormente começar a soltar então o quê? O projeto propriamente, seja ainda em papel, onde a gente vai fazendo a marcação, né, do que a gente quer, do que a gente não quer, criando ali já um mapa mental da proposta em si, ou indo direto para o computador, né, e já soltando os pontos de iluminação, assim como os acendimentos de iluminação. É aquele momento em que a gente está pensando, né, na atmosfera que a gente quer criar e também no desenho de luz que a gente quer proporcionar. E depois a gente percebe que automaticamente a gente vai para a fase da obra. Então essas são assim as atividades que a gente pode já mencionar aqui nesse momento. Quando a gente fala de prazo, o prazo, né, na verdade está relacionado ao quê? A gente sempre vai ter um prazo, ou para a entrega do projeto, para que a gente possa apresentar e ele ser validado, ser aprovado, ou o prazo para a execução, porque o cliente precisa, né, se mudar, precisa muitas vezes abrir o seu negócio. Então a gente precisa ter essa questão de prazo muito bem definida e os recursos que estão envolvidos dentro deste processo, que podem ser relacionada à técnica empregada em que a gente está escolhendo para este projeto especificamente, que pode ser pela tecnologia que a gente está escolhendo para introduzir neste momento no projeto, pode ser relacionado aos materiais, e daí está na escolha das luminárias, dos equipamentos, assim como também pode ser em relação às pessoas especializadas, né, que possam nos ajudar a que esse projeto possa ser realizado, ser concluído. Então, isso tudo está relacionado ao conceito, né, à definição de projeto.
tá? Então, recapitulando, é um conjunto de atividades relacionado para atingir a um conjunto de objetivos pré-definidos, né, que é entregar a obra para o cliente, num certo prazo, com certo custo e qualidade, através da mobilização de recursos técnicos, materiais e humanos. E como todo projeto, ele tem as suas fases, as suas etapas, que a gente pode estar vendo aqui, e o nosso caminhar, ele acontece conforme as etapas e fases que estão relacionadas ao projeto. E é interessante a gente se atentar que, num primeiro momento, a gente coloca muita energia no processo criativo do projeto, onde a gente está juntando todas essas informações, tanto do cliente, tanto a bagagem que a gente traz de conhecimento. Então, a gente está pensando no conceito do projeto, o que a gente quer proporcionar, e depois ele já vai para uma parte já mais específica, né? Aonde ele vai para a execução propriamente, tá? Para a parte mais técnica e mecânica, que daí entra naquele processo de execução que a gente sabe. Voltando aqui a duas questões que a Miriam Gurgel, na verdade, reforça em uma das suas obras. Ela diz assim: a iluminação é um dos elementos mais interessantes de um projeto, pois, como as cores, pode atuar na emoção, na psique, no humor e no estado de espírito. Pode também alterar a atmosfera de um ambiente pelo simples toque de um interruptor. E ela continua: o importante num projeto de iluminação é que ele seja funcional, prático, criativo e flexível. Deve ajudar o profissional a proporcionar flexibilidade aos espaços por meio de diferentes comandos. Quando ela diz proporcionar flexibilidade aos espaços, é a gente entender quais são as atividades que vão acontecer naquele ambiente, tá? Por qual usuário ou por quantos usuários ao mesmo tempo, né? É entender a dinâmica para que a nossa iluminação possa contribuir, porque às vezes é só um quarto no primeiro momento, mas quando a gente observa, ele é um quarto que vai ter um momento de repouso, que vai ter um momento de estudo, que vai ter um momento de uma limpeza geral, né? Que vai ter outras atividades que ali vão acontecer. E a iluminação precisa atender, né, a essas atividades para que a gente possa justamente proporcionar conforto, comodidade para aquele usuário, que é o nosso cliente. Então, a iluminação deve criar um ambiente agradável, seguro, produtivo e econômico. Quando a gente fala de agradável, está relacionado à escolha da temperatura de cor ideal, a quantidade de luz, o controle de reflexos, de brilhos e ofuscamento, para que o nosso ambiente de fato seja agradável. A questão do seguro, ele pode estar relacionado, por exemplo, contra vandalismo, e a gente colocar um pouco mais de luz para tentar inibir alguma atividade que possa vir a acontecer. Da mesma forma que eu preciso colocar iluminação num ambiente para uma certa atividade para que eles possam trabalhar com segurança, né? Não trabalhar no escuro, com pouca iluminação, para que eles possam, né, de fato, exercer aquela atividade com segurança. Em relação a ser produtivo, existem diversos olhares. Eu trouxe aqui escritórios, indústrias, mas no projeto residencial também pode ser produtivo. Por quê? Porque hoje tem muitas pessoas que trabalham em home office, trabalham nas suas próprias residências. Então, aquele espaço que é o seu home office, que pode ser um ambiente ou pode ser um cantinho da casa, precisa ter uma boa claridade para que essa pessoa possa produzir a sua atividade naquele momento em que ela está e que seja, né, uma produtividade positiva, que ela não tenha que refazer porque na verdade a iluminação deu fadiga, porque a iluminação não é apropriada, está criando sombras, né? Então ele não está concentrado 100% na atividade porque a iluminação acabou gerando outras coisas ali relacionadas. E o econômico está atrelado a custo-benefício, né? Nosso cliente, ele quer, na verdade, ter muitas vezes essa percepção de retorno deste investimento que ele está colocando no seu projeto, seja residencial, seja comercial, seja aonde for, porque é um investimento. Então, muitas vezes tem cliente que pede para saber esse retorno, muitas vezes por meio, né, da somatória do consumo e automaticamente no retorno da conta de luz.
Muitas vezes também acontece isso quando a gente entra num projeto para fazer determinadas melhorias, tipo um retrofit. A gente mostra para o cliente o que ele está consumindo hoje e a gente apresenta uma proposta do que ele vai vir a consumir se ele vier a fazer essas trocas, essas intervenções. Então, ele quer saber esse custo-benefício, porque ele está investindo. Porque muitas vezes, do jeito que tá bom, mas quando a gente fala que introduzindo agora um novo projeto com novas tecnologias, né, ele vai ter uma diminuição no consumo de energia, né? O cliente quer saber esse retorno, ele é curto, ele é médio ou ele é longo prazo, para que ele possa também se reorganizar nas suas finanças. Para a gente ver o quanto o projeto de iluminação é importante, eu trago aqui duas perguntas iniciais, porque existem diversas perguntas que muitas vezes nós, enquanto projetistas, né, profissional da iluminação, a gente se pergunta e pergunta para o projeto também. Então, só para que a gente possa começar a soltar, né, essa visão da importância do projeto de iluminação. Olhar para esse projeto, para esse ambiente e fazer essa pergunta: como o ambiente vai ser iluminado? E de que forma eu vou iluminar esse ambiente? Então, são duas perguntas que vão nos dar inúmeras respostas. Na primeira, né, como o ambiente vai ser iluminado e a gente levar alguns fatores a serem considerados da seguinte forma: quais são as dimensões desse ambiente? Não só as dimensões, mas as características deste ambiente, tá? Em relação à questão dos acabamentos, dos revestimentos, para que a gente possa ter uma noção se são na somatória claros ou escuros, porque a gente sabe cores claras refletem a luz, cores escuras absorvem a luz. Depois é se atentar em relação à sua função. É um ambiente de trabalho, de repouso, de lazer? Depois, a idade desses ocupantes, que também é importante, porque existe uma diferença quando a gente é mais novinho, né? E quando a gente tem já uma certa idade, a gente precisa de um pouquinho mais de luz, que às vezes para o novinho não precisa. Então, é interessante saber quem vai usar aquele espaço e qual é a idade dele. E, acima de tudo, a quantidade de horas que esta pessoa vai ficar exposta à iluminação. É um home office, onde ele vai ficar, por exemplo, de manhã umas 3 horas trabalhando e à tarde umas 4 horas trabalhando, ou, por exemplo, é dentro de um projeto residencial, né, por questão do home office, ou é uma lavanderia, onde a gente vai ali, na verdade, esporadicamente, quando eu preciso levar a roupa suja, quando eu preciso tirar uma mancha, né, quando eu preciso pegar algum material de limpeza e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? Para que a gente possa proporcionar o projeto de iluminação que seja agradável. E a segunda pergunta, né? De que forma eu vou iluminar esse ambiente? Então, aqui nós estamos falando propriamente não só de materiais, de equipamentos, de luminárias, mas também da estratégia projetual. Por quê? Vejam lá, na escolha da tecnologia do LED, na escolha da luminária, porque a gente tem um universo riquíssimo de opções, então a gente tem muito claro os fornecedores que nos atendem e o que eles oferecem para que a gente possa saber que muitas vezes num projeto um fornecedor A vai me atender com essas luminárias, o fornecedor B vai me atender com essas outras luminárias, o fornecedor C vai me atender com essas luminárias. Então a gente precisa ter muito claro o que a gente tem à nossa disposição. Na definição da quantidade de luminárias, né, essa quantidade a gente vai conseguir chegar a este resultado quando a gente tiver muito claro qual é a quantidade de luz que eu preciso pôr naquele ambiente, porque em muitos projetos eu vou ter que caminhar com a norma do lado, tá? Para que eu possa saber quanto que ela está solicitando para aquele ambiente, para que eu possa proporcionar um projeto de qualidade ali. E aí está atrelado a uma outra questão que é na distribuição das luminárias. Uma coisa é eu saber a quantidade de luz que eu preciso pôr naquele ambiente, a quantidade de luminárias que vai me atender e agora é de que forma eu vou distribuir. Porque eu posso pegar esse conjunto de luminárias, tá? Que eu cheguei à conclusão essa quantidade e colocar elas distribuir só na parte da frente
deste ambiente e deixar da metade para o fundo sem luminárias. Ou seja, né, eu não estou fazendo uma distribuição homogênea. De um lado eu vou ter muita luz, do outro eu vou ter pouca luz. E pensar na programação da manutenção e limpeza das luminárias. Elas não se limpam sozinha. Então, se a gente puder, no final de todo esse processo, fazer uma observação no projeto, num caderno mais técnico, onde a gente diz de quanto em quanto tempo seria interessante fazer a manutenção e limpeza dessas luminárias, é muito interessante. Muitas vezes o cliente nem se atenta a essa parte, mas às vezes você pode, de tempo em tempo, ligar para o cliente e saber como que está o projeto de iluminação e informar que na sua programação seria interessante fazer uma limpeza, uma manutenção, por diversos motivos. Às vezes é uma luminária que, na verdade, tem pequenas aberturas que permitem a entrada de insetos, e esses insetos vão se acumulando ali, tá? E vai chegar ao ponto em que eles vão barrar aquela claridade para descer para o ambiente. Então é legal fazer uma limpeza, né? Muitas vezes o cliente não consegue porque é uma peça mais específica, mais técnica, precisa de um profissional mais especializado, não tem problema. Faz esse agendamento com ele e faz a geral no projeto, na casa do cliente ou na loja. Muitas vezes a luminária que é articulada por uma certa questão, tá? Ela possa às vezes ir soltando e perdendo o ângulo que estava para um lado e ela vai abaixando. E aí ela perde a função dela para aquilo que ela foi projetada inicialmente. É ir lá e fazer esses ajustes, apertar o que precisa ser apertado, por exemplo, tá? Então são esses detalhezinhos a mais que fazem a diferença, né? Principalmente no pós-venda. Não é entregar o projeto e virar as costas. E aí a pergunta, né? Quando elaborar o projeto de iluminação? Existe o mundo ideal e existe aquilo que acontece no mundo real, tá? No mundo ideal seria o quê? Que o projeto de iluminação deveria ser elaborado ainda na fase de anteprojeto, para que posteriormente, né, ele possa ser preparado às instalações elétricas. Então, esse é o mundo ideal. O mundo real muitas vezes nos coloca dentro de um projeto, tá? Que já tá erguido, já está a obra rolando. Então a gente precisa correr com determinadas informações para que a gente, na verdade, não atrase o andamento da obra. Lógico que a gente meio que vai precisar de um tempo, tá? Alguns dias, uma semana ou duas, para receber o material, né? Ir à obra, se ela já está começando a ser erguida, e aí a gente vai ver o que que a gente tem e o que que a gente pode, na verdade, ir se ajustando, porque também muitas vezes a gente entra num projeto aonde, na verdade, nós somos, às vezes, o terceiro profissional que está trabalhando com iluminação. Pode também acontecer de a gente entrar, por exemplo, num projeto onde estão reformando uma casa. E essa casa, aparentemente, tem uma boa edificação, mas a gente não sabe como é que está a parte elétrica. Então, a gente precisa também, antes de mais nada, conversar com o engenheiro eletricista e ver se há necessidade de fazer a troca de toda a fiação, para que a gente possa dar garantia do projeto de iluminação. Porque senão, daqui a pouco, né, começa-se a queimar lâmpada e a culpa é nossa, sendo que a culpa, na verdade, é desta parte da instalação que é antiga, que por algum motivo está tendo fuga de energia, está tendo alguma coisa que está oscilando internamente e prejudicando a nossa iluminação. Lembrando que a gente projeta com a tecnologia do LED, ele é muito sensível em relação a esses picos de energia. A gente precisa dar uma certa qualidade ali para que ele possa trabalhar, né, em condições que o fornecedor diz, tantas mil horas. Então, vale a pena a gente também dar uma olhada em relação a esses bastidores, né, a essa parte da fiação que muitas vezes o pessoal não se atenta. Então, para fechar nossa linha de raciocínio, vamos só entender para que a gente não confunda projeto de iluminação com o projeto elétrico, tá? O projeto de iluminação, ele está dentro do projeto elétrico e muitas vezes pode acontecer, né, adequações, tá? E a gente precisa ter muito claro que toda adequação gera um custo a mais na obra. Em que sentido?
Quando a gente consegue entrar num projeto e desenvolver a iluminação e passar esses dados para o engenheiro eletricista, somar com as informações e os dados que ele está responsável por todos os outros elementos desse projeto, ok. Mas quando a gente entra num projeto e esse projeto elétrico já está em andamento, tá? Fiação já foi praticamente solta na obra, né? Já está praticamente tudo encaminhado. A gente precisa então agora conhecer esse projeto elétrico e ver de que forma a iluminação pode casar da melhor forma possível, sem também fazer muito estrago ali, né, no financeiro do cliente. Então, fazer esses ajustes, essas adequação, por quê? Porque agora nós estamos pensando na iluminação, que é o resultado final dessa obra ali, que é a atmosfera, o desenho de luz que a gente quer proporcionar no projeto como um todo. Então, é tentar ver o que a gente consegue fazer para aproveitar o que já foi para a obra, né? Não porque a gente tenha culpa por ter entrado depois. Então, a gente precisa ter muito claro essa questão aí. Se a gente consegue entrar antes, né? Legal. Se a gente consegue entrar depois, então a gente precisa ver o que nós já temos para que a gente possa fazer essas adequações, essas adaptações para que o projeto como um todo, né, porque o projeto de iluminação está dentro desse projeto macro, possa caminhar em parceria com os outros. E esse custo a mais na obra, em relação à adequação, pode ser de dois fatores, tanto material quanto mão de obra. Do material é que muitas vezes a gente vai criar novos acendimentos. Tá? Um acendimento que antes estava pensado para tecla simples, a gente agora introduzir a tecla paralela, dois comandos num ponto de iluminação. Então, eu preciso passar mais fio. Muitas vezes eu preciso comprar um interruptor da tecla paralela, que antes estava só a simples, então é um conjuntinho a mais, e assim por diante, tá? Às vezes a gente pode ver que seria interessante colocar sensores de presença em determinados pontos ali daquele projeto. Então, isso às vezes não estava previsto, mas agora ele entra na soma deste material. E da mão de obra, essa mão de obra que muitas vezes pode estar parada, ela está na obra, mas como nós entramos nesta obra também, a gente precisa daqueles diazinhos para a gente se conhecer, né, se ambientar com as informações e com o que a gente vai propor, tá? Essa mão de obra pode estar parada ali esperando. E outra questão é refazer o trabalho. Às vezes a gente vê que os pontos de iluminação que estão na paredes na altura de arandela, a gente acha interessante que se a gente desse elas para a altura de balizadores, vai criar um outro resultado para aquele ambiente. Então, o cliente aprovando essa alteração e tudo, tá? Vendo o diferencial que ele vai ter, às vezes, com um acendimento também mais baixo de balizamento, a gente em obra vai fazer o quê? Com que a mão de obra tenha que refazer aqueles pontos que estão aqui, vão ter que descer. Às vezes aquela caixinha de passagem que está ali, a gente aproveita e traz ela para cá. Então eu não tenho o custo do material, mas eu tenho o custo do refazer esse trabalho, para levar agora energia para esses pontos mais baixos, onde a gente quer trabalhar com a iluminação de balizamento. E vale ressaltar dois profissionais que são importantes da gente ter muito claro o papel deles dentro de todo esse processo. O eletricista, que está ali mais atrelado à obra, né? Ao levar essa energia para os pontos que a gente precisa, né? E um instalador, que é aquele profissional que já vai entrar lá no finalzinho da obra, né, onde já está a parte de acabamento sendo finalizada e ele vai fazer a instalação das luminárias. Então, são dois profissionais que entram em fases diferentes desse andamento da obra, ok? Que muitas vezes o eletricista pode ser o instalador, que ele tanto, né, domina a primeira etapa do mais bruta de quebrar a parede, de levar a fiação, né, desse desafio que é o início da obra, assim como ele também tem o cuidado com o manuseio em relação a essas luminárias que estão cada vez mais delicadinhas, né, por conta da tecnologia do LED, tá? E nem sempre o instalador ele é o eletricista.
Às vezes ele é um profissional que só de fato instala, né? E instala todo tipo de luminária, porque às vezes o eletricista, que também é instalador, tem certas restrições nessa segunda etapa. Por exemplo, instalar um céu estrelado, né, de fibra ótica, não é para todo mundo, tá? Instalar uma luminária, fazer o recorte no gesso e tudo, isso é diferente de você muitas vezes passar ali o dia todo fazendo furinho com calma, passando o fio de fibra ótica ali, se atentando, pondo o pontinho de cola para não voltar essa fibra e assim por diante. Então, são situações que precisa ter muito claro, tá, em relação a isso, mas que são dois profissionais importantíssimos dentro deste processo. Eu espero ter contribuído, então, para que você possa ter entendido um pouquinho mais sobre a importância do projeto de iluminação. Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.